encontrou diz amém. Aleluia, diz assim: então, respondendo Jó ao Senhor, disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. A igreja pode se assentar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que todo crente conhece a passagem de Jó. A Bíblia fala de várias coisas, mas existem passagens bíblicas, irmãos, que ela é base doutrinária. Nós vemos muito interessante um fato acontecer na vida de Jó, e algo parecido estava para acontecer com Pedro, quando o Senhor Jesus disse para Pedro assim: olha, Satanás pediu para se andar contra a tua vida, mas eu intercedi por ti, eu não deixei. Nos diz a palavra de Deus que certa feita Satanás ele se apresenta junto com os filhos de Deus perante Deus. Penso eu que ali estavam aquelas pessoas que estavam entrando no repouso, aguardando o julgamento, ou naquilo que nós chamamos de seio de Abraão, e o enxerido intrometido de Satanás que vem sem chamar, né, irmãos? Eu acho interessante que Satanás ele vem sem chamar, e tem macumbeiro que faz um espaço e chama ela ainda. Aí o negócio fica feio. E o Senhor pergunta para ele: de onde vem Satanás? É interessante saber que antes da palavra sair dos nossos lábios, o Senhor já sabe qual é. E por isso que Salomão ele diz no livro de Eclesiastes que quando nós entrarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, para termos cuidado com aquilo que vamos falar ou votar diante de Deus, não é? E nós vemos Deus perguntando, ele sendo onisciente, onipresente, o Pai da eternidade. Deus ele é Deus do início, ele é Deus do meio, ele é Deus do fim. Nós não sabemos o que vai ser daqui uma hora, mas Deus sabe. O tempo de Deus é um, o tempo do homem é outro. E mesmo assim Deus pergunta. Então por que Deus pergunta? Como foi perguntado para aquele cego: o que queres que eu te faça? E alguém vai dizer: é porque Deus queria ouvir. Não, irmãos, é para mostrar para nós aqui, né? Existem situações que o próprio Deus induz. Eu já preguei aqui sobre o rei Ezequias, quando o profeta chega para ele dizendo que Deus iria matá-lo, e ele deitado vira para o canto, irmãos, e essa oração que ela é feita no canto da cama, ela é forte demais. E ele intercede a Deus agora, ele faz uma oração parecida com a de Jó, porque ele coloca a sua vida diante de Deus. E é importante dizer que Deus ele não nos julga como o homem julga. Se Deus nos julgasse como o homem nos julga, não tinha ninguém na terra, estava todo mundo morto. Quem está entendendo, irmãos? Deus já tinha matado todo mundo. Mas a Bíblia nos diz que Deus ele nos pesa com balança fiel. O que quer dizer isso? O homem, quando ele vai nos julgar, principalmente aquele que não vai com a cara da gente, aquele que não gosta da gente, ele vai esquecer de tudo aquilo que você fez de bom na terra dos viventes, irmãos. E você quer ver quem não gosta de você, quem fala do teu pecado, ficar de cara grande quando você assume o seu pecado em público, irmãos. Aí a pessoa fica assim: mas o que é isso? Eu confesso, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que oculta nunca prosperará. Mas vai nos dizer a Bíblia Sagrada que agora, preste bem atenção nesse fato: Deus, quando nos julga com balança fiel, ou seja, ele pega a tua vida como um todo e vai te julgar. Você já viu quando uma pessoa, mesmo cometendo um crime, você já percebeu que a nossa justiça aqui na terra, né, aqui no Brasil, a pessoa que ele é réu primário, o peso da sentença é menor para ele? Quem já percebeu isso? Quem já percebeu? Porque o juiz que está julgando a causa, ele vai considerar o antecedente, ou seja, a vida daquela pessoa como um todo. O que te induzia? Você roubou por quê?
Foi má companhia? Desculpa, por quê? Porque estava com fome? O que foi, né? Mas uma pessoa que comete pela segunda, pela terceira vez, que tem um histórico de crime, a sua sentença vai ser maior. E o juiz, irmãos, para ele bater o martelo, ele tem que estudar muito, ele tem que apurar muito. Com todo o seu estudo, ele não julga de qualquer forma. O juiz, com todo o seu preparo, ele não bate o martelo sem antes ouvir os dois lados. E Deus, ele é assim. E mesmo assim, um juiz, ele pode cometer erro, mesmo ouvindo os dois lados, mesmo conhecendo de lei, ele é passível de erro, porque todo ser humano é passível de erro. Agora Deus não, Deus é fiel. Ele nos julga como um todo, ele nos pesa com balança fiel. Quem está entendendo? Vira para o teu irmão e fala com ele: o que está pesando na tua vida aí? As coisas boas ou as ruins? Fala com ele assim: não deixa o diabo te acusar, não. Vira bem. Seja pregador nessa noite. Talvez o diabo está te acusando aí por causa de um pecado que você cometeu hoje à tarde. Eu não sei qual que foi. Só que eu quero te dizer uma coisa: a questão do diabo não é o pecado que você cometeu nessa tarde. A questão do diabo é que ele não queria te ver aqui nessa noite. Mesmo tendo pecado, você está aqui ouvindo a palavra. E Deus tem um negócio com você aqui nessa noite. Fiel é o Senhor, aleluia. Você caiu, mas não está caído. O diabo te queria caído, mas não está caído. Porque o cair é do homem, levantar é de Deus. Então Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus já vai logo testemunhando. Irmão, não precisa ficar falando de você, não. Não precisa ficar tirando selfie da boa obra que você faz, não. Porque quem vai ter testemunho das tuas obras é o bom Deus. Aleluias. Mas presta atenção no mistério. Está falando Ezequias, esqueci, mas a inscrição me lembrou aqui. Tem hora que a pregação, você acha que pregar é fácil? Tem hora que vai abrindo aquele leque. Você já viu o celular quando estava aqui, um monte de janela? E um dia eu estava com o celular que eu não sabia voltar para trás, eu tinha que desligar o celular para voltar. Eu era acostumado com aquele celular que só recebe e faz ligação. Aí ganhei esses smartphones, não sabia mexer, eu tinha que desligar para voltar de novo. Esse pessoal mais antigo aí. Rei Ezequias, ele vira de lado na sua cama, ora a Deus, faz uma oração parecida com a de Jó e diz: Senhor, vê o meu caminho, vê se os meus pés se apressou para correr para o pecado, para correr para fazer aquilo que é mal. E não diz a Bíblia que o profeta ele volta e diz assim: tu não vai morrer não. Brincadeira, você vai morrer. Ai meu Deus, e agora vai ser da minha vida? Aí depois volta e fala: você não vai morrer mais não. Dá a entender que Deus arrependeu. Dá a entender que Deus mudou de ideia daquilo que ele vai fazer. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele faz. Sabemos que a nossa Bíblia tem erros de tradução, como eu que diz que Deus se arrependeu, como o texto que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrependeu de ter feito o homem, Deus se entristeceu. Se você pegar a palavra no original, entristecer é uma coisa, arrepender é outra. Então por que Deus fez isso? Irmãos, tem situação na nossa vida que nós podemos chamar de processo. Deus ele entra em Ezequias, com Ezequias num processo. Você quer ver um homem se aquebrantar? Porque mesmo você tem que ter pecado, mesmo você sendo um crente justo, existe hora que a gente precisa se aquebrantar, irmãos. E muitas das vezes o que precisa se quebrantar não é aquele que caiu, não é aquele que teve no adultério ontem e hoje está em cima do altar, porque isso aí já passou por um processo de quebrantamento. Muitas das vezes quem precisa passar por um quebrantamento é aquele que se acha justo, aquele que se acha no direito de apontar o pecado de A, de B, de C e de D. Do que você está falando, pastor? É Bíblia. Você quer ver um homem se quebrantar e você chegar para ele e falar assim: você vai morrer. Ah, meu amado, a perna bambeia. E a forma de Deus quebrantar Ezequias é falar que ia matar ele. Ele vai e se quebranta, vira para um lado e Deus fala: agora que ele quebrantou, diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Deus queria gerar um quebrantamento nele. Deus estava mentindo, pastor? Não, Deus não estava mentindo. Deus é Deus. Eu não pedi para nascer. Quem fez você nascer? Deus. Se Deus quiser tirar a minha vida, irmãos, Ele tira sem me dever satisfação. Se Deus quiser tirar a vida dos meus filhos, Ele tira sem me dever satisfação, porque Ele é dono da vida. Verdade. Como aquela mulher Sirofinícia, cananeia, que chega para Jesus e diz: Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus diz: ah, minha filha, não tem nada aqui para você não, porque os cães, não se pode tirar o pão da mesa e jogar para os cães. A mulher se quebranta e Jesus dá a ela a vitória. Jesus não estava desfazendo daquela mulher, Jesus estava gerando nela o quebrantamento. Pastor, e esse negócio da pessoa que é justo tem que se quebrantar?
quer ver uma passagem? No diz a Bíblia que havia, presta atenção no mistério de Deus, irmãos. Tem 20 anos que eu prego essa palavra, onde que eu fui entender esse manto? Acordei com o Espírito Santo, evangelista Gustavo, me falando isso. Não diz a Bíblia que havia um senhor que tinha um filho, e este filho um dia fala: pai, me dá minha parte da herança que eu vou vazar, vou picar um cerrado, vou picar 18. O pai dá a parte da herança do seu filho. Que filho, hein? Esperou nem o pai morrer, já queria herança. Não sei se era o costume da época, mas tá valendo. Diz a Bíblia que esse filho rachou fora. E quando tudo acaba, quando ele está em extrema pobreza, sofrimento, ele se lembra. Eu acho interessante que ele não se achava digno de ser recebido como filho, mas ele se lembrou que até os servos da casa do pai eram bem mais tratados do que aqueles que estavam ali junto com ele, tinham uma melhor vida do que aquela. E ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai, quem sabe ele não me recebe como servo. E quando ele chega na casa do pai, diz a Bíblia que o pai o recebe com vestes novas, com aliança e com sandálias. Mas aí surge um terceiro elemento, além do pai, além do filho pródigo, que é o terceiro elemento, que é uma figura de santidade, uma figura de obediência. Nunca deu trabalho para o pai, nunca desviou, mas embora ele nunca tenha dado trabalho para o seu pai, embora ele fosse um filho obediente, aleluia, ele não conhecia o coração do seu pai. Porque quando o seu irmão volta para casa, nos diz a Bíblia que aquele pai mata um cabrito, dá um banquete, e aquele irmão ali fala: peraí, estou aqui servindo meu pai, sou tão obediente, e meu pai agora vem e dá um banquete para o meu irmão, nunca deu um banquete para mim. Irmão, aquele filho, ele não viu o sofrimento do seu pai, ele não parou para prestar atenção no pai no canto chorando a falta daquele filho. Aquele irmão, pela simples palavra, penso eu que ele nunca saiu de casa para ir atrás do seu irmão, como alguns crentes que estão aqui, aleluia, na igreja, não falam nessa igreja, mas na igreja do Brasil, que só busca bênção para si, que só quer vitória, quer cabrito, mas não quer chorar a falta do irmão que foi embora. E filhos que estão dentro da casa do pai, mas não conhecem o princípio do reino, não conhecem a boa, perfeita e agradável vontade do pai. E aí, pastor, o que é que Deus te falou? Deus me contou um negócio muito interessante, irmão. A Bíblia não nos diz que o pai foi atrás do filho, mas ele ficou esperando, porque não adiantava ir atrás do filho. Você aí que é crente, que o teu filho está fora do evangelho, eu tenho um pastor amigo meu, não é inveja não, irmãos. Eu estava trabalhando com ele, e ele tem 2 filhos assim como eu, dois filhos, mas a mesma faixa de idade. E os 2 filhos dele estão na igreja, toca bateria, canta e tudo. Está na igreja mexendo, eu reparando os filhos, e eu olhando daquilo, eu estou assim: meu Deus. E talvez seja por isso que Deus me respondeu dessa forma. E eu fiquei pensando assim: Senhor, esse pastor está com os filhos dele na presença do Senhor, os meus filhos não gostam de ir na igreja, e como eu cresci dentro da igreja, eu sei que não adianta você forçar o seu filho na igreja. Você acha que você está ajudando, forçando o seu filho na igreja? Não. Você não pode fazer igual o católico que batiza o filho, induzindo o filho na religião. Porque salvação é individual, salvação não é carona. Filho de pastor não vai ser salvo porque é filho de pastor. Filho de crente não vai ser salvo porque é filho de crente. Assim como eu tive experiência, porque eu tive que ter uma experiência com Deus, meus filhos também vão ter que ter uma experiência com Deus. Eu não quero que meus filhos conheçam a religião evangélica, eu quero que meus filhos conheçam a Jesus de Nazaré. Então tem gente que é necessário às vezes ele ir lá para o mundo. Então aquele pai, ele sabia que se ele fosse, ele ia encontrar um filho arrogante, ele ia encontrar um filho, meus irmãos, de nariz em pé, de coração fechado para ele, porque foi de livre e espontânea vontade que o filho saiu de casa, mas foi de livre e espontânea vontade que o filho voltou. Mas Jesus conta uma outra palavra, que havia um pastor que tinha 100 ovelhas, e um dia ele vai contar suas ovelhas, ele sente falta de uma, e ele vai atrás daquela ovelha, ele a encontra machucada, ferida e sentindo frio, ele trata daquelas ovelhas e ele traz para a presença do Senhor, ele traz para dentro do aprisco. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Deus, amém. Tem ovelha que o pai vai atrás buscar, e tem ovelha que o pai fica esperando voltar. É forte esse negócio aí, Jesus. Mas compadre, fulano saiu da igreja, o pastor não foi atrás. Deus me deixou. Que é isso, pastor? Deus já manda aqui, você tem que passar processo mesmo. É verdade. Eu já passei luta na minha vida e falei: Deus, o que é isso? Já fiquei 2 dias jejuando para os
comigo, é processo, filho. Não tem hora que Deus afasta todo mundo de você e deixa você sozinho, porque Ele quer que só você, é por isso que Elias ficava sozinho, é por isso que João Batista ficava sozinho. Vira para o teu irmão e fala com ele assim: ô sozinho. Você está entendendo o que o papai está falando contigo? É, Jesus. Não é toda hora que tem que estar acompanhado, tem coisa que é processo mesmo. Mas eu estou doido para namorar. Vai namorando com Jesus aí que a sua bênção vai chegar. Eita Deus. Que tem gente que namorar desvia. Aqui não tem não, na minha congregação não tem irmã que fica quero me casar. Tem uma música antiga que a minha avó cantava: pastor, eu quero me casar. Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero casar para mim fazer a obra. Em casa aí que não faz a obra mesmo. É, Jesus. Aqui não tem não, né? Achei que era só lá. Então vai ficando solteiro aí, viu? Quando você fica solteiro, você é sério. Pastor, o que você está falando aí? O que tem a ver com Jó? O que tem a ver com Jó? Que Jesus, Satanás, o Senhor fala para Satanás: você viu meu servo Jó ouvir? Homem íntimo, sincero, que se diz mal ouvir. Aí Satanás começa a acusar dizendo: ele é assim porque o Senhor abençoa ele. Olha lá, eu com uma casa daquela, eu com uma TV de plasma daquela, com um celular daquela, na época eu não tive, irmãos. Me parece que Jó, ele antecede a Abraão, né? Segundo os estudiosos da Bíblia, ele vem antes de Abraão, a história dele. Não sei se é, não estava lá para ver, mas talvez seja. Então ele tinha uma vida, irmão, maravilhosa, materialmente falando. Até que um dia, de uma vez só, ele perde tudo: os seus bens, os seus pertences, os seus filhos, a sua saúde. Lhe sobra. Você quer ver o homem passar prova, meu filho? A esposa atribulada do lado. Precisa tirar filho, não precisa. Não precisa tirar casa, não precisa dar lepra, só deixar a mulher atribulada, o marido passa prova. E o que saia da boca da mulher? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Tá bom. Eu acho interessante, irmão, porque nós temos uma visão muito distorcida daquilo que é Deus. Nós temos um cacangelho sendo pregado hoje. Você já viu um bispo falando assim que Deus não quer palma, Deus quer dinheiro? Eu falei: o Deus da sua igreja. O Deus da sua igreja quer mesmo. E que nos ensina da seguinte forma: tem um evangelho sendo pregado hoje aqui, que nos ensina que Deus tem que fazer, Deus tem que dar, né? Nos ensinando a buscar Deus pelo que Ele dá. E sim, Deus dá. Diz a palavra em Mateus 7: pedi, dá-se-vos-á, busquei e acharei, batei-se e se abrirá. Mas é bem verdade que a vontade de Deus não é a nossa vontade, e há um tempo determinado para tudo, como em Eclesiastes 3. E nos diz a Bíblia Sagrada que Jó, naquela situação deplorável, ele não negou o nome do Senhor. Ele manteve-se fiel. Além da esposa atribulada, sobrou 3 amigos, irmãos, que tinham um tipo de conversa assim com Jó, um tete a tete assim com Jó. Palestrava com Jó assim: Jó, vem cá, conta para nós, você é crente fiel, conhecemos a tua vida, mas ninguém na terra passa o que tu está passando se não tiver culpa no cartório. Jó, deixa eu ver o seu celular, o que você anda fazendo no celular, Jó? Jó, me conta teu pecado, Jó. Você jogou o pedal na cruz, Jó? Você falou mal para o pastor, Jó? Jó, o que acontece com você, Jó? Você está no adultério? Jó, confessa seu pecado. Aquele tom de acusação. E eu acho interessante que tem crente, irmãos, que ele vem para a igreja assim: ah, Deus tem que falar comigo porque eu sou dizimista fiel. Ah, Deus tem que fazer na minha vida porque eu isso é o que, irmãos. O relacionamento de Deus com nós, embasado em Efésios 2, versículo 8, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Tem não que se gloria porque o outro caiu, ele está de pé. Lembra da oração do publicano e do fariseu? O publicano, com a cara no pó, evangelista Gustavo, não ousava nem estender o rosto para o céu para orar, porque se considerava um pecador. O fariseu batia no peito e dizia: te louvo, Deus, porque eu não sou como esse miserável pecador. Ou seja, Deus, Ele se manifesta a nós. Nós só estamos aqui hoje, ouvindo a palavra, falando de Deus, adorando Deus. Deus só está recebendo isso aqui, ó.
Nós só fomos libertos do pecado. Muitos de nós aqui, alguns anos atrás, talvez estaria na boca de fumo, talvez num boteco bebendo, talvez num forró, né? Tem os irmãos aqui que é da época do fio do cabelo no paletó, talvez estava lá dançando, né? Não sei. Mas isso tudo aqui está acontecendo por causa de uma palavra chamada misericórdia. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras: miserável e cordial. A palavra misericórdia, irmãos, ela se dá, evangelista Gustavo, olha que interessante, através de duas pessoas palestrando, um dizendo miserável, o outro dizendo cordialidade. Se existe uma palavra que parece-se com uma aliança, é a palavra misericórdia. Porque quando eu falo assim, misericórdia, Deus, eu estou dizendo assim, Deus, no grego, aqui é o miseris, o miserável, o pecador, que não merece nada. Mas o miserável está falando com a cordia, cordial. A palavra cordial é sinônimo de benignidade. Benignidade é diferente de bondade. Bondade, eu sou bom. A benignidade é você ser bom para quem não é digno. Você não merece, mas eu sou bom. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus é cordial, nós não merecemos. Alguém olha e diz, mas você não merece, tá? E não mereço mesmo não, mas Deus é córdia. E por isso Ele dá oportunidade para o miserável. Aí, João poderia chegar para Deus com essa mentalidade e dizer, Deus, como é que é? Eu sou crente fiel. O senhor lembra dos dias que eu estava na igreja lá? O senhor lembra? Ó, tem que passar essa situação não. E João passou no piano. E tem crente que fala assim, Deus, eu vou lá na igreja, só tem que falar comigo. Se o senhor não falar comigo, nunca mais eu falo com o senhor. Se o senhor não falar comigo, eu não volto mais na igreja. Irmão, se você não vir na igreja, está achando que você vai prejudicar Deus? Quem vai se lascar é você mesmo. Verdade, Jesus. Com o que Deus precisa que você está na igreja? É para o seu próprio bem. Aí já poderia dizer assim, Deus, eu quero aquele profeta que vem assim, ó, decanta na manassu. Eu quero que ele venha e fala comigo. E daquelas que roda, Senhor. Irmãos, e esse negócio de querer que profeta fala com a gente é um problema, viu? Verdade. Vou contar uma história verídica aqui, irmão. Verídica. 2 profetas foi fazer a obra no interior, irmãos, e na obra de Deus acontece de quase tudo, viu? E eles falaram assim, o irmão Francisco, nós vamos em jejum, que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Só que eles não analisaram a terra que eles iam. Meu Deus. A Bíblia diz assim, qual homem que vai fazer uma obra e não senta antes para calcular o material que vai gastar, a medida? Qual o homem que vai construir uma casa e não projeta? Lá vai os 2 missionários, naquela empolgação de fazer obra, e eles já vão para o interior, vamos no jejum. Irmãos, só que aquele interior antigo, que era naquela época antiga, que era interior, sabe? Que uma casa está aqui, a outra está lá na Beus Amor, a outra está lá na Praça da Semilha, sabe como é que é? E eles foram, irmão. E eles falaram assim, ó. Aí quando o plano era ficar de jejum até 6 horas da tarde. Só que aquele batido da roça, o solão, a terra, pasto. Foi dando 10h30, o estrondo já estava rocando, a lombriga já estava mordendo as tripas. E eles falaram assim, ó, quando chegar meio-dia nós entregamos o jejum e a casa que nós entrar, nós comemos. Irmãos, só que no interior, 10h30, 11 horas, o almoço está pronto, sim ou não? Sim. E no inteirinho que ele estava, nesse horário, ele estava na estrada, batendo sola. Até que dá mais ou menos 10 para meio-dia, eles chegam numa casa. E quando eles chegam na casa, vazia, lavadinha, já foram chegando, irmão, que crente com milhões já chegam indo para a cozinha, né? Aí, o fogão de lenha limpinho, as panelas areadinhas. E por Jesus se pensa, a dona era crente, é só se encontrar católico. E aí eles lá vai orando, orou, aquela oração curta, né? E nada da dona. E a dona se viu só um cafezinho com língua. Tomaram café. E eles olhando assim, quando eles perceberam que não tinha almoço, alguém falou alguma coisa lá, tipo que já tinha almoçado, que eles foram entender que o almoço na roça era mais cedo. O irmão que era mais carnudo, que orava menos, ele viu aquelas carinhas de Angola no pasto, no terreiro, cantando, tô fraco,
E ele também, estou fraco, porque não tinha almoçado. E falou, vamos orar, irmã, vamos orar. E eles começaram a orar. E quando eles perceberam que a irmã não ia sair almoço, que já tinha almoçado, o irmão que estava na casa começou a rodopiar, que nem os irmãos que tem na cabana aqui. Arrastou as alfaces. Senta na vassoura e anda. Chupa bala house. Desse jeito. Quando de repente ele olhou para a galinha de Angola, e que nem o desenho do Pica-Pau, ele já viu assim, com aquele frango bonito assim, aquela galinhada. E ele levantou o dedo e falou para a senhora assim: matarás, 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 que os meus servos comerás. A dona falou, oh meu Jesus amado, é para já. Foi lá e matou a galinha e fez uma panelada para os profetas comer. Mas era carne pura. Já poderia chegar numa igreja dessa e dizer, eu quero que aquele profeta lá falar comigo. Irmão, Deus usou nenhum desses profetas para falar com ele, evangelista Valdir, pastor Fabrício. E Deus resolveu vir falar com Jó de uma maneira diferente. Irmão, entende isso? A multiformidade de Deus. Aleluia! Não estou querendo enfeitar a pregação usando palavra bonita para te impressionar, não. Porque essa é a única palavra. O que é multiformidade de Deus? Tremendo, Jesus, aleluia! Um é bonito que o outro. Verdade, Deus, obrigado. Você percebeu que todo mundo tem um rosto diferente, né? Verdade. Uns mais bonitos, outros mais ou menos, outros eu não vou falar. Né? Já percebeu? Já percebeu que existe banana caturra, banana nanica, banana prata, banana maçã, banana na terra, do céu? Não, do céu não tem não. E por aí vai. Já percebeu que existe várias espécies de animal? Cachorro vira-lata, cachorro pitbull, cachorro tchau-tchau, rottweiler, vale nada. E por aí vai. Já percebeu, irmãos? Sim ou não? Sim. Então Deus ele tem várias maneiras de agir. Jacó estava deitado dormindo, Deus falou com Jacó deitado. Aí diz a Bíblia que Ezequiel foi sentado, Deus falou, não vou falar com você sentado não, fica de pé, eu falarei contigo. Deus é Deus de mistério, irmão. Verdade. Amém? Quem está entendendo diz amém. Eita, Você age na vida de cada um. Aí Deus chega e começa a falar com Jó. Mas Deus começa a falar com Jó o quê? Irmãos, se fosse hoje, Deus ia pegar Jó, levar Jó lá nos jardins zoológicos. Aí Deus mostra a Jó um rinoceronte. O que, irmãos? Rinoceronte. E Deus pergunta, Jó, observa a armadura do rinoceronte, o couro dele, a pele dele, a escama dele. E Jó olha e não vê aquela coisa dura, áspera. E Deus pergunta, pode alguém perfurar esse animal? Aí Jó, é difícil. Beleza? Deus vem e mostra a Jó um crocodilo. Deus pergunta, pode tu enfiar um arquilhão na narina dele e arrastar? Jó, não. E Jó assim, inteligente, né? Porque ele era foi um homem rico e um homem que sabia administrar as suas coisas. Ele ficou pensando assim, onde que Deus quer chegar? Que nem crente que está aqui nessa noite. Onde que Deus quer chegar com essa mensagem? O que Deus está querendo me falar? Aleluia. Tem gente que quer resposta imediata. Irmão, tem coisa que Deus fala assim, ó. Você já percebeu que tem coisa que você nem ora, você só deseja no seu coração e Deus te dá? Verdade. A mulher do fluxo de sangue falou assim, se eu tão somente tocar na sola da veste, eu vou ser curado. Meu Deus. Era a fé dela, sim ou não? Sim. Mas Daniel, coitado, ficou 21 dias orando e nada. Quando de repente um anjo chega, coloca a mão nos seus ombros e diz, homem muito amado, eu vim por causa das tuas orações. E saiba, homem, desde o dia que você aplicou o teu coração a obedecer o teu Deus e ser reto diante dele, todas as tuas orações foram ouvidas. Se você perguntar, mas toda a oração foi, então por que você demorou? Anjo tartaruga. O anjo falou assim, não rapaz, estava tendo uma peleja no céu. Se tu para de orar, a peleja ia ficar travada. Mas como tu continua orando, Deus liberou o anjo de guerra. Glória a Deus. Uma vez terra de Neguêmia. Uma vez Eliseu estava doente, perto de morrer. Quando eu li a palavra moribundo na Bíblia, eu achei que era um irmão que tinha bunda grande. Mas moribundo é a pessoa que está doente, perto de morrer. Aí estava lá moribundo, perto de morrer, irmão. É muito pelo contrário, é o que está sem, não é o que tem, não é o que está sem. Doente. Mas parecendo uma mistura de dengue com coronavírus.
Não sei que doença que ele tinha, mas estava lá. Aí o rei Joás vai visitar ele. Só, irmão, que crente mestre ele ferido. Aleluia. Quando ele é profeta, ele tem uma palavra para você. Aleluia. Pelo amor de Deus, para de tocar na vida de quem está caído. Porque nos diz a Bíblia que uma vez a voz do Senhor chegou. E olha que Deus não estava falando muito, Deus não estava querendo muito papo. Porque diz a Bíblia que a lâmpada do templo estava se apagando, as manifestações de Deus, as visões eram raras. Quando de repente Samuel está lá puxando um cochilo, dormindo gostoso, e ele escuta uma voz: Samuel. Deve ser ali. Samuel! Ele vai lá. Olha, você me chamou? Não. Samuel! Voltou? Me chamou? Não. Aí ele entendeu. Eli não tinha mais aquela vida que ele tinha antes com Deus. Não subia no monte que ele subia, já não estava comendo a palavra que ele comia, já não orava como ele orava, não vigiava como ele vigiava. A diferença de Eli para Samuel era que Samuel estava no primeiro amor. Existe até um louvor que diz: eu abro mão de ser Eli para ser menino, né? Samuel. Só que havia uma diferença entre Samuel e Eli. Embora Samuel era sangue novo, obediente, santo e tudo, havia uma coisa mais forte, meu Deus do céu, mais forte que Mucilon. Aleluia. Havia uma coisa. Eli tinha uma vantagem sobre Samuel. Que vantagem? Eli sabia o que era a voz de Deus e Samuel ainda não sabia. Mesmo caído, mesmo velho, mesmo não servindo para nada, foi necessário Samuel bater na porta de Eli e dizer: Eli! E se ele dizer: ó Samuel, o negócio é o seguinte, quando o negócio é com você, não é comigo, não adianta vir aqui pedir oração, não adianta vir aqui pagar preço, o negócio é com você, o mistério não é comigo, é com você, mas eu vou te dar só uma chave. Quando essa voz te chamar de novo, tu fala assim: fala, Senhor, que o teu servo te ama. Tremendo Deus, glória a Deus. Para de tocar na vida dos outros, porque Deus vai gerar um processo para fazer você bater na porta de quem você está tocando. Deus vai gerar um processo para fazer você bater na porta de quem você está perseguindo. Aleluia. Aí, Samuel levanta. Aí voltou Jó. Jó, olha o animal para não andar não. Aí Deus fala com Jó assim: Jó, vem cá. Olha as estrelas no céu. Como é que ela fica? Bom, você já falou para pensar no mundo macrocósmico? Que bicho que é esse, pastor? O universo. Como é que o ser humano fala que Deus não existe? Sendo que nós habitamos